Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que alegria, sempre há uma alegria quando a gente pode se reunir para ouvirmos a palavra, para podermos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Tem sido realmente um grande privilégio partilhar com os irmãos da palavra e ouvir também, porque cada palavra que nós trazemos aqui, mesmo as músicas, antes de tudo, o Senhor está falando com o nosso coração de quem está à frente. E é maravilhoso, porque nós podemos compartilhar não de nós, mas da autoridade e do poder da palavra de Deus. Nela tem poder, na gente não. Vamos abri-la, então, no Evangelho de João, capítulo de número 10, Evangelho segundo João, capítulo 10, e nós vamos meditar nessa noite a respeito dos versos 1 até o verso 18. Microfone. Aê, legal. Vamos orar então? Pai Celestial, nós bendizemos e nós louvamos o Teu nome. O Senhor é um Deus maravilhoso, é o pastor do nosso coração, é o pastor da igreja, é o supremo pastor, é o Deus que cuida de nós, que está presente na nossa vida dia após dia, momento após momento, circunstância após circunstância. Diante de nós, Senhor, temos a Sua palavra aberta e pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração para que possamos entendê-la. De nós mesmos, Pai, nós não temos autoridade, nós não temos condições, mas o Senhor, por ser um Deus tão maravilhoso, derrama sobre nós sua graça e ilumina o nosso coração para que possamos verdadeiramente entender a sua palavra e entender a sua vontade para as nossas vidas. E assim podemos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração. Realmente diz aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor deseja falar para nós nessa noite. Usa a Tua palavra pela autoridade do Teu nome, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Amados, esse texto, ele carece de algumas explicações, porque se nós olhamos diretamente para ele, ele parece algo um tanto quanto despretensioso. Não parece que ele está 100% levando um sentido nele. E como é que nós podemos entender esse texto? Porque ele começa com uma parábola. E você sabe, Jesus era mestre em parábolas. Acho que ninguém contou ou contaria histórias melhores ou parábolas melhores do que a de Jesus. E por quê? Não era simplesmente porque Jesus era bom em contar histórias, mas era porque as histórias de Jesus, elas não são para aquela época apenas. As histórias que Jesus contou servem também de pano de fundo para entendermos e perseverarmos no caminho da salvação. Quando nós ouvimos histórias de Jesus, elas não são apenas histórias, mitos, coisas bonitas que Jesus falou que tinham a ver com a cultura daquela época. E tem poder de salvação. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. É isso que é o poder da palavra de Deus. Não são apenas palavras, não são meros textos históricos ou textos sagrados, mas são textos que contêm e são a palavra de salvação para nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por ouvir a Bíblia, não é por ouvir um texto sagrado, não é por ver coisas belas e bonitas, mas é porque a Bíblia é a palavra de Deus. E nós estamos comemorando, queridos, um mês que é para nós muito caro, muito importante, o mês da Reforma Protestante, 503 anos, na verdade? 503 anos da Reforma Protestante. Em 1517, Martim Lutero afixou as teses, 95, na porta da Catedral de Wittenberg, e aí então começa a Reforma Protestante. Começa a surgir então a Igreja Reformada, dessa que nós fazemos parte. E nós vamos comemorar dia 31 de outubro agora, nós comemoramos o Dia das Bruxas, não é? Nós comemoramos o Dia da Reforma. O Dia das Bruxas não importa para nós. Aliás, ele não tem poder algum, nem nenhum mérito em si mesmo, porque nesse dia nós somente lembramos da Reforma. Nós lembramos que o Senhor tem autoridade sobre a igreja. E hoje eu gostaria de pensar e meditar um pouco com os irmãos. Isso não é proposital, acabou surgindo por conta do texto, mas eu gostaria de meditar em um dos 5 pontos da Reforma. Você sabe, conhece os 5 pontos da Reforma, não é? Sola Escritura, sola fide, só a fé, solus Christus, somente Cristo, que é isso que nós vamos falar, sola graça, ou sola gratia, né, em latim, e solo Deo glória, soli Deo glória, né, para ser mais exato, somente glória ao Senhor. E vocês conhecem a frase, não é verdade, que justifica esses 5 pontos, né? Somente a palavra gera fé em Cristo, que derramou sobre nós a sua graça, a fim de que possamos cumprir o propósito excelso que nós fomos criados, que é viver para a glória de Deus. Maravilhoso. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E tem cuidado de nós, demonstrando tudo que Ele faz. Esse texto começa com uma parábola. Mas para entendermos essa parábola, nós precisamos voltar um pouquinho no passado e entender um pouco da cultura a cultura que permeava o povo de Deus, o Israel, a Palestina daquela época. Acontece, irmãos, que existia naquela época alguns lugares onde existiam apriscos. Aprisco é tipo um curral, um lugar onde ficavam as ovelhas para pernoitar, para passar a noite. E esses lugares eram grandes, muito grandes. Em contrapartida, existiam outros que eram menores. Lugares bem menores, bem mais modestos, né? Onde geralmente cabia só um rebanho. Nesse aprisco grande cabiam mais rebanhos. Se nós tomarmos a nossa igreja como exemplo, temos 3 pastores, seríamos 3 rebanhos, nós então precisaríamos de um lugar grande para cuidar o aprisco. Hashtag fica a dica que nós vamos aumentar esse templo aqui, né? Mas existia naquela época essa junção de pastores que ficavam pernoitando as suas ovelhas nesse aprisco grande.
e tinha muros e tudo mais, era bem guardado, enfim. E esse aprisco tinha um porteiro, alguém que era pago para ficar ali cuidando das ovelhas. Então os pastores deixavam seus rebanhos ali, e naquela época, e ainda funciona assim até hoje, os pastores de Israel têm daquela região especificamente, eles têm um método de criação de ovelhas, e de fato as ovelhas ouvem a voz deles quando eles chegam, e eles chamam pelo nome, eles conhecem de fato as ovelhas, não é um texto ilustrativo apenas, isso é verdade de fato. E acontece que nesse aprisco as ovelhas ficavam, os pastores deixavam as suas ovelhas, iam para outro lugar e na manhã seguinte voltavam. E então o porteiro conhecia, sabia quem eles eram, abria a porta desse aprisco, então os pastores se postavam ali, chamavam as ovelhas pelo nome, elas reconheciam a voz do seu pastor e elas vinham, saíam para fora e seguiam o caminho junto ao pastor. É isso que o texto nos diz, é isso que o texto nos mostra. Mas acontece que quando Jesus está falando nesse momento, Jesus está pregando. Ele está junto a muitos fariseus aqui. Nós vamos ver isso a partir do verso 6, a partir do verso 19 e em continuação, até o 42. Jesus está falando aos fariseus e a outras pessoas que estavam ali. Mas o centro desse capítulo é que Jesus estava pregando aos fariseus, às pessoas que não estavam entendendo aquilo que ele estava dizendo. Você sabe, Jesus conta uma parábola, mas ele tem a intenção de não explicar essa parábola, a menos que seja para aqueles que ele quer, ou para seguir os seus propósitos. Se não for por isso, ele simplesmente conta a parábola e dá por isso mesmo, dá por encerrado o assunto. Nesse caso aqui, ele vai explicar a parábola. E aqui Jesus está de fato pregando, nós podemos ver isso no texto. Veja, primeiro ponto, Jesus está fazendo uma introdução à parábola. Segundo ponto, Jesus está explicando o texto, explicando o que ele está fazendo, versos 7 ao verso 18 que nós lemos. Depois, ele vai continuar pregando, vai fazer o segundo e o terceiro ponto ainda. Né? Bem presbiteriano, inclusive. Até o 42, Jesus está pregando aqui. E vale notar que acontece algo muito interessante nesse texto. Veja que no verso 6, os fariseus, as pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas não entenderam o que ele falou. No verso 19, já depois que ele faz uma segunda explicação, as pessoas continuam não entendendo, só que aí o negócio já é um pouco mais complicado, porque primeiro eles falam, não entendemos o que o Senhor falou. No segundo, o Senhor está endemoniado. Esse cara está louco, ele não sabe o que está dizendo, só pode vir isso da palavra de demônios. Depois eles vão questionar Jesus de novo, a partir de não entender, só que aí já é um negócio, eles já pegam em pedra. A coisa vai ficando um pouco mais séria aqui. Tanto que no fim desse capítulo, Jesus então tem que se ausentar dessa região, porque eles queriam matá-lo, a ponto do que ele estava falando. Por que isso acontece? O que Jesus falou de tão grave, de tão aumentativo nesse ódio que os fariseus estavam sentindo? Muito simples. Jesus estava fazendo esta pregação contra o serviço que era prestado pelos fariseus, contra o sacerdócio daquela época. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Jesus estava condenando o ato daqueles fariseus de se aproveitarem das ovelhas, de se aproveitarem do povo de Deus para ganhos pessoais, para lucro pessoal. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Onde nós já vimos isso? Nós já vimos isso durante os primeiros séculos, onde começam a se surgir igrejas grandiosas, começam a se construir grandes templos, e dentro desses templos eram verdadeiros cofres, onde haviam muitos tesouros. Depois nós temos isso então frente à reforma, onde a liderança construía as grandes catedrais, e eram realmente grandes, você já teve oportunidade de visitar alguma, elas são realmente grandes, imponentes, construções imponentes, onde a igreja naquela época se dizia que era ali onde estava a presença de Deus, era dali que surgia a palavra, somente ali a palavra podia ser pregada, somente pelos sacerdotes a palavra podia ser pregada, ninguém além deles podia interpretar a palavra. E é nisso que nós vemos, mais uma vez, a ação do Senhor frente a isso. O Senhor tem um problema, parece, com falsos mestres, falsos ídolos, ou ídolos
estou usando a palavra isso, mas com falsos pastores, com falsos líderes que se aproveitam do povo. Parece que Deus não gosta dele. Tanto que nós vemos na história que quando começa a acontecer isso, há alguma intervenção da parte de Deus. Sempre foi assim e acreditamos que sempre será. Porque quem nos pastoreia não são homens, mas sim o bom pastor, que é o Senhor Jesus. É Ele quem cuida de fato de nós. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está condenando aquilo que aqueles fariseus, aqueles líderes, aqueles pastores da época estavam fazendo. O que eles estavam fazendo? Se aproveitando do povo. O povo já dava dízimo, já ofertava no templo. Além disso, pagavam altíssimos impostos a Roma. E esses líderes, esses pastores, eles faziam certas visitas naquela época. Visitavam viúvas, órfãos e tudo mais. E nessas ocasiões, ou melhor, para fazer essas visitas, eles cobravam. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Onde já se viu cobrar para visitar, para fazer o papel que teoricamente foi direcionado pelo próprio Senhor Jesus. E é isso que nós vemos hoje, muitas vezes, com pastores mundo afora. Mesmo aqui no nosso país é assim. Pastores que pregam não porque acreditam na palavra de Deus, não porque são rendidos e submissos ao poder do Evangelho, ao poder de Cristo Jesus, não porque são ovelhas do pastoreio de Cristo, mas porque estão arraigados à sua própria índole, a seu próprio caráter. E por causa desse caráter caído, sem restauração, valorizam muito mais aquilo que as ovelhas podem dar, aquilo que a igreja pode alcançar para eles, a fama, o poder, a glória, o dinheiro, o bem-estar social, e deixam as ovelhas de lado, se aproveitam das ovelhas. O que Jesus usa para ilustrar isso é a palavra do mercenário. O que acontecia? Alguns pastores naquela época tinham mais de um rebanho e não conseguiam cuidar do rebanho todo. Então o que eles faziam? Eles contratavam, eles terceirizavam o serviço a fim de que as ovelhas ficassem bem cuidadas. Essa era a intenção deles. Mas qual que era o problema disso? Qual que é o problema? O problema é que quando você contrata alguém, você está contratando alguém para cuidar do rebanho ali, e aquela pessoa não ama o rebanho. Afinal de contas, o rebanho não é dela, ela só está ganhando para cuidar do rebanho. Esse é o ponto do que Jesus está falando. Não é? E aí, nós vemos o que Jesus diz. E quando Jesus diz, o mercenário é esse que vê vir o lobo e vai embora, deixa as ovelhas à própria sorte. Ele estava dizendo isso dos fariseus. Porque quando era para cuidar do rebanho, quando era para fazer a sua função, quando era para cumprir aquilo que eles eram determinados para fazer, eles só queriam se aproveitar. Eles não amavam o rebanho. Eles não amavam o povo. Eles não amavam as viúvas, os órfãos. Eles simplesmente gostavam do poder que a igreja dá. Eles simplesmente gostavam do dinheiro que era vindo das ovelhas. E aí que está o problema. Porque o lobo vem. Lobo aqui a gente pode interpretar até como falsos líderes, a gente pode interpretar como mercenários realmente, pessoas que vão pregar o evangelho, vão se utilizar do evangelho para lucro pessoal. Nós podemos interpretar esse mercenário como heresia, falsos ensinamentos, não é? Que vem inclusive muitas vezes de falsos mestres. E aí, a igreja, vem o lobo. O lobo, às vezes, pode ser considerado como perseguição também. Nós somos perseguidos. Se não somos, tem alguma coisa errada, não é verdade? Mas nós somos perseguidos e por causa da perseguição, muitas vezes, aí que nós vemos quem é realmente líder, quem é ovelha. Porque a ovelha morre por Jesus. Aqueles que têm o coração voltados para o Senhor, estão prontos para dar a sua vida pelo Senhor. Pelo Evangelho, pela sua fé. Que na verdade nem é nossa fé, mas é dada pelo Senhor, inclusive. Nós cremos porque o Senhor permite que nós creiamos. Nós cremos porque o Senhor nos dá a fé. Fé é dom de Deus, não vem de nós.
Acontece, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos duas realidades. A realidade desse perseguidor, desse aproveitador da igreja. João 10,10 diz, o mercenário, o ladrão, aqui às vezes é traduzido como diabo, mas ele está falando especificamente do fariseu aqui, não cabe a figura do diabo, a menos que seja outra interpretação, mas a interpretação correta é que ele está falando dos fariseus, desses falsos mestres, falsos cuidadores das ovelhas, desses aproveitadores. E ele diz, o ladrão, o mercenário, ele vem para três coisas: roubar, matar e destruir. Mas ele continua, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em um primeiro momento, Jesus não está falando que essa abundância, ela é uma abundância de bens materiais. Mas quando a gente olha para o grego, a gente vê que a exegese mostra isso. Mostra que também é. Mas o sentido do texto nos diz o seguinte: porque Jesus é o bom pastor, nós não vamos necessitar, nós não vamos sentir falta de bens materiais, mas mesmo assim, Ele vai nos dar. E não são bens materiais no sentido de você não vai ganhar uma Ferrari, você não vai ganhar casas luxuosas, você não vai ter tudo que você quer, não é isso. Mas é num sentido de satisfação. Aquilo que eu tenho, dado pelo Senhor, é bom, porque é dado pelo Senhor. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa vida, ela é a vida que só Ele pode dar. Pode traduzir vida aqui por alegria, por felicidade. Se você já teve algum momento que buscou felicidade na sua vida, entenda que felicidade verdadeira só vem quando nós somos ovelhas do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Fora isso, nós vamos buscar muitas coisas e até vamos encontrar muitas coisas, mas essa felicidade real, essa satisfação, esse propósito de vida sublime só pode ser nos dado quando somos ovelhas do pastoreio do Senhor Jesus. Queria te perguntar uma coisa: você tem se sentido cuidado por Jesus? Você tem sido cuidado pelo Senhor? Tem se sentido assim? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa fé, nós colocamos a nossa felicidade no outro. Colocamos a nossa felicidade na igreja, na estrutura da igreja, ou mesmo no culto. Nós colocamos a nossa felicidade no marido, na esposa, nos filhos. Nós colocamos a nossa felicidade na escola, no estudo, no engrandecimento pessoal. Nós colocamos a nossa alegria nos dons e talentos. Nós colocamos a nossa alegria na carreira. Mas a alegria verdadeira só pode vir do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus fala que nós somos ovelhas, quando Ele está colocando esse postulado, nós somos ovelhas, ovelhas do seu bom pastoreio. O que Ele está dizendo para nós é que, a partir dessa figura do pastor que Ele coloca ali, nós podemos entender se nós estamos sendo ovelhas do Senhor Jesus ou não. E quando nós entendemos que nós não somos ovelhas do pastoreio do Senhor Jesus, existe solução para nós. Não é algo que simplesmente, você não é ovelha e pronto. Você está condenado e acabou. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que quando Ele fala, as ovelhas ouvem a sua voz. E quando Ele fala nesse texto, versículo 6, versículo 19 e adiante, quando os fariseus ali não entendem o que Ele está explicando, não entendem o que Ele está querendo dizer, não entendem que Ele é o bom pastor, basicamente Ele simplesmente está dizendo: vocês não entendem, porque não são ovelhas. Vocês odeiam, porque não são ovelhas. Vocês estão incomodados pela palavra, porque não são ovelhas. Mas o crente, a ovelha, ela ouve a voz do pastor. Mesmo quando o Senhor Jesus está nos corrigindo do nosso pecado, mesmo quando o Senhor Jesus está nos dizendo não, mesmo quando as circunstâncias da nossa vida estão permeadas de algum sofrimento, de alguma tristeza, de alguma luta, de alguma prova, ainda assim,
Nós olhamos para o Senhor Jesus e ouvimos a sua voz, porque nós entendemos que nós somos ovelha do seu pastoreio, e quando Ele fala ao nosso coração, ainda que pareça algo ruim, nós acolhemos no nosso coração, porque é Ele que está falando. E quando Jesus fala, não vem de homens, não vem do nosso coração, não vem do nosso desejo, vem apenas do desejo do próprio Senhor Jesus de nos salvar e de conduzir o nosso coração na estrada que ruma à Nova Jerusalém Celestial. Quando nós somos ovelhas de Cristo, nós ouvimos o bom pastor, nós ouvimos a sua voz. É isso que ele nos diz aqui. Mas algo além. Porque quando nós somos ovelhas de Cristo, nós precisamos entender que Cristo é suficiente, somente precisamos de Cristo, só os Cristos. Só Cristo é suficiente, só Ele nos basta. Só Ele nos traz alegria de fato verdadeira. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva que traz a vida eterna, que não dá mais sede. Ele é a palavra, Ele é o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o nosso único e Ele também é o nosso suficiente Salvador. Não precisamos de mais nada além do bom pastor. E mesmo assim o bom pastor nos leva pelo caminho, nos conduz e ainda assim nos alimenta, nos conforta, nos consola, está conosco, como Ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas muitas vezes nós estamos rendidos à fala dos homens, às circunstâncias humanas. E nós precisamos fugir disso. Precisamos fugir de ouvir os homens, de ouvir o nosso próprio coração, de ouvir a cultura dessa época, desse tempo que nós estamos vivendo, de ouvir as ideologias, as filosofias que esse mundo nos prega. Nós precisamos voltar e nos contentar somente com a palavra de Deus. A partir dela, nós entendemos quem é Jesus. Nós entendemos o que o Senhor fez por nós e, de fato, o que o Senhor fez por nós. Finalzinho, versos 17 e 18, é o que o Senhor nos diz. Condensa a pregação do Evangelho nesse texto. O Senhor Jesus nos diz que o pastor verdadeiro, ele dá a vida pelas ovelhas. No caso, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele morreu na cruz do Calvário, ele veio, se fez homem por conta do pecado original de Adão, e como promessa de Deus, ele veio. E ele diz, inclusive, aqueles que vieram antes de mim. Naquela época, muitos falsos messias apareceram, pelo menos 3 apareceram, e são registrados, inclusive, em livros históricos, que vieram e disseram, eu sou o Messias, mas não deram a vida pelas ovelhas. Rapidamente foram dispersados ou pelo império, ou pelos próprios fariseus, ou porque não tinham poder algum, não o poder, de fato, de salvar. Talvez o poder de enganar, mas não de salvar. Mas então quando Jesus vem, Ele diz, eu sou o bom pastor, e vocês podem perceber que eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus deu a vida dele por mim e por você. Ele foi até a cruz carregando o madeiro por causa de me amar e de amar a você também. E Ele fez isso não obrigado por ninguém. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Eu tenho a minha vida, eu dou a minha vida, eu tenho poder para dar, dou de livre e espontânea vontade, e se dou a minha vida, tenho poder para reavê-la. Porque Jesus não permaneceu morto. Jesus ressuscitou ao 3º dia. E é por isso que nós cremos. E é isso que nós pregamos. E esse ódio dos fariseus por Jesus, esse não entendimento, quando nós falamos, por exemplo, que nós cremos que Deus fez a terra em 7 dias. Já experimentou dizer isso para alguém? Que não seja crente? As pessoas vão rir de nós. As pessoas vão nos ridicularizar, vão nos chamar de ignorante. Como você pode crer nisso? Você talvez seja louco, você seja... Talvez a palavra seja burro mesmo, né, que vão usar. Mas nós dizemos mesmo assim.
Porque nós não estamos simplesmente pensando em agradar homens. Nós queremos agradar ao Senhor. Nós falamos do que o Senhor nos fala, nós falamos do que o Senhor mostra para nós falamos do que o Senhor nos ensina. A boca fala do que o coração está cheio. E se o coração da ovelha está cheio da voz do Senhor, ela escuta a sua voz e ela então reproduz a sua voz. Isso é pregar o Evangelho. Nós falamos isso. Nós dizemos exatamente isso. Por causa do pecado, o Senhor Jesus veio e Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida, foi até a cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos vida, para que eu e você tenhamos acesso a Deus, para que eu e você tenhamos salvação. É isso que nós pregamos, e para o mundo isso é abominável. Para o mundo isso é ridículo. Para o mundo isso é ignorância. Como alguém pode ter vindo, morrido, e depois ressuscitado? Isso não faz nem sentido, não tem lógica, mas para nós faz todo sentido. Porque para nós não é sentido, não é lógico, para nós é verdade. Para o coração da ovelha é verdade. E nós seguimos ainda que sejamos perseguidos, ainda que morramos, ainda que nos joguem pedra, ainda que nos atirem, ainda que nos humilhem, nos agridam, ainda que nos xinguem, nós continuaremos pregando o Evangelho, dizendo: somente Cristo é suficiente para mim, porque eu sou ovelha. Mas quem não é ovelha não ouve a voz do Senhor. Pode até ser um bom discurso, pode até ter palavras boas, pode até acalmar o nosso coração, porque a palavra de Deus tem promessas, a palavra de Deus tem palavras bonitas, tem salmos, tem cânticos, tem conselhos, tem conforto, tem sabedoria. Mas quem não é ovelha, é só isso que vai ter. Agora, para nós que somos ovelhas, para você que ouve a voz do bom pastor, você entende que você é cuidado e você não precisa ser acompanhado por mim, pelo pastor Tiago, pelo pastor Lucas. Você não precisa de filosofias, você não precisa de casamento, você não precisa de escola, de estudo, de carreira, você não precisa de literaturas, você não precisa de psicólogos, você não precisa de nada além do Senhor Jesus, porque a felicidade eterna só vem realmente pelo pastoreio do Senhor Jesus. E somente as ovelhas podem desfrutar disso. Somente as ovelhas podem entender que não importa a circunstância, nós continuamos em frente. Há pouco, antes do culto, até comentava com o pastor Tiago que na noite de ontem eu estava meio abatido, meio triste. E quantas vezes nós não subimos aqui no altar, no púlpito? Quantas vezes os ministros de louvor não, mas os meninos aqui que nos conduzem no louvor, sobem no púlpito tristes, talvez abatidos, com problemas na vida, e nós somos assim, nós viemos à igreja muitas vezes abatidos, tristes. Mas por que nós continuamos? Porque nós continuamos pregando, porque a gente continua cantando, porque a gente continua vivendo um evangelho que parece ser ilógico, porque nós somos ovelhas, porque nós somos conduzidos pelo bom pastor de Cristo, porque nós entendemos que Jesus é suficiente, porque nós entendemos que Ele é o único Senhor e Salvador. Porque nós entendemos que nós não precisamos de coisas além, nós precisamos de Cristo e não importa a circunstância, nós continuaremos firmes em Cristo, porque o que conduz a nossa vida é a voz do bom pastor, e as ovelhas ouvem a voz do pastor, e elas seguem. E o Senhor nos leva por bons caminhos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor está com você. Nessa noite, nesse momento, quando você estiver indo para a sua casa, aí na sua casa, nesse momento, ou onde você estiver, independente do horário que você está assistindo, onde você estiver, se você é ovelha, você está bem cuidado, você está seguro, você está protegido pelo bom pastor que é o Senhor. E aqueles que são ovelhas desfrutam da salvação. E nós pregamos que a salvação de Jesus, ela é eterna. Por quê? Tem segurança. E aquilo que Deus nos dá, Ele não tira. Uma vez ovelha, sempre ovelha. Uma vez mercenário, ainda pode se tornar ovelha. Mas uma vez ovelha, sempre ovelha. E todos nós somos ovelhas do pastoreio de Cristo, a partir do momento que nós ouvimos a voz do Senhor. E uma última coisa.
Jesus fala uma coisa muito interessante nesse texto. Ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. O que ele está dizendo com isso? Naquela época acontecia um negócio muito legal. Lembra que eu falei que tem 2 apriscos? Um grande, que fica cuidado pelo porteiro, e os menores. Como que eram os menores? Eram murinhos, pequenos. Muitas vezes cercados de madeira, montes ali de folhas, alguma coisa do tipo. E nesses murinhos não existia portão nem porteiro. Então o pastor colocava as ovelhas para dentro e o pastor se sentava na frente da porta e passava a noite em claro cuidando das ovelhas para que elas não saíssem. É isso que Jesus está dizendo: eu sou a porta. E quando a gente ouve isso, Jesus está dizendo o seguinte: você não precisa de nada para ser ovelha. Você não precisa ser inteligente, você não precisa ter estudo, você não precisa ter patrimônio financeiro, você não precisa ser bonito, se dependesse da beleza, nós está bom. Você não precisa de nada, porque eu sou a porta, e é o pastor que chama. Eu, o pastor Tiago, o pastor Lucas, o Narciso, qualquer outra pessoa que possa pregar o Evangelho, você mesmo que possa pregar o Evangelho para outras pessoas. Nós podemos passar a vida inteira pregando o Evangelho para alguém, mas se o Senhor Jesus não chamar, a nossa palavra é só palavra, é só vocalização, porque a palavra de fato só tem autoridade quando o Senhor Jesus te chama. Por isso, quando você se sente incomodado com alguma pregação, talvez seja o Senhor Jesus te chamando. Talvez você esteja ouvindo a voz do pastor e essa voz muitas vezes é incômoda, porque ela nos tira da zona de conforto, porque a voz do pastor transforma a vida da ovelha. Porque muitas vezes a voz do pastor nos tira dos maus hábitos, nos tira do caminho de pecado, nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Às vezes isso é incômodo, mudar não é fácil. E o Senhor Jesus tem autoridade para transformar a nossa vida, de não ovelha para ovelha. Só Ele pode te chamar. E é isso que Ele diz: eu sou a porta. Tem que passar por mim, mas passar por mim não precisa de nada. Eu vou até a ovelha. Eu trago a ovelha, eu conduzo a ovelha até o aprisco. E eu sou a porta. Jesus é a salvação. Jesus é a resposta para os seus problemas. Jesus e a sua palavra têm resposta para a sua vida. Não importa qual seja a situação. Se você precisa de resposta, se você precisa de qualquer coisa, busque em Jesus e Ele te dará, porque Ele é o seu pastor. Eu posso falhar, o pastor Tiago pode falhar, o pastor Lucas pode falhar, nós somos humanos, mas Cristo não falha, Cristo não te abandona, Cristo não te deixa na mão, e tudo quanto você precisar, tenha certeza absoluta que pode vir das mãos do Senhor. Só vem coisas boas da parte de Jesus, e não são coisas, bens materiais que nós queremos, mas é aquilo que Ele nos dá, porque Ele é o pastor do nosso coração, Ele sabe o que nós precisamos. Ainda que o que nós precisemos seja de prova, de luta, de sofrimento, para que nós abandonemos o caminho do pecado. Ainda que nós precisemos de palavras duras, é o Senhor Jesus que vai nos dar. Porque Ele é o nosso bom pastor. Ele é quem conduz a nossa vida. Nele existe suficiência, nós não precisamos de nada além de Cristo nas nossas vidas. E ainda assim temos muito mais do que nós precisamos, porque Ele nos dá, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós. Quem não é ovelha não ouve a voz do Senhor. Quem não é ovelha não acolhe a palavra no coração. Quem não é ovelha odeia os crentes, odeia a palavra, odeia a igreja. Mas quem é ovelha ama o Senhor Jesus até as últimas consequências. E o Senhor Jesus deu a vida por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não se envergonhe do Evangelho do Senhor. Não se envergonhe de dizer que você ama Jesus. Não se envergonhe de dizer que você crê na palavra. Não se envergonhe de dizer que você é crente. Porque quando você diz isso, você simplesmente está dizendo: eu amo o Senhor Jesus, porque Ele é o pastor da minha vida, Ele me salvou, Ele veio por mim também.
E Ele pode vir por você que ainda não crê. O Senhor Jesus é a porta, a gente não precisa de nada para passar pela porta. A gente só precisa crer nele, crer que Ele é a porta. E somos salvos. E somos ovelha do seu pastoreio. E vamos desfrutar da suficiência de Cristo nas nossas vidas. Que assim o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo seu cuidado e pelo seu pastoreio na nossa vida. Obrigado porque o Senhor Jesus é suficiente. Obrigado porque o senhorio do Senhor tem demonstrado cuidado por nós. Obrigado porque a sua palavra transforma as nossas vidas e isso não vem de nós, não vem de homens, mas vem do Senhor. Livra-nos, Senhor, de ouvirmos falsos mestres, falsas doutrinas, mas nós queremos ouvir a voz do Senhor. Queremos ouvir o Senhor falando conosco, queremos ouvir a voz do bom pastor, queremos ser cuidados pelo Senhor, queremos que o Senhor conduza as nossas vidas, porque sabemos que o conduzir do Senhor é sempre por um bom caminho. Mesmo em meio às dificuldades, Senhor, cuida de nós, mostra o seu pastoreio, o seu cuidado, mostra quem o Senhor é para nós, mostra o que o Senhor fez e ainda fará por cada um de nós. Que nós possamos segui-lo, entendendo que é o Senhor que nos conduz, ainda que nós não tenhamos forças para seguir, é o Senhor que nos acolhe nos seus braços, nos leva no colo, até que tenhamos forças para continuar, e essa força ainda vem do Senhor. Guia-nos, Senhor, até a nova Jerusalém celestial. Guia a nossa vida, fala conosco, move o teu coração ao nosso, para que nós possamos nos tornar ovelhas do teu bom pastoreio. Para que nós possamos entender que só existe felicidade verdadeira, que só existe alegria de fato, só existe vida no bom pastoreio do Senhor. Conduz o nosso coração, Senhor. Continua falando conosco, continua sendo propício a nós, Deus, e transformando as nossas vidas, nos conduzindo em uma vida de arrependimento de pecado, de desfrutar do seu perdão. Continua derramando sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, continua conduzindo as nossas vidas, porque somos ovelhas do seu pastoreio. Continua falando conosco. Transforma as nossas vidas, guia-nos no sofrimento, na tristeza, na solidão, ou em qualquer necessidade que o nosso coração tenha. Queremos ser submissos ao Senhor, queremos nos submeter ao bom pastoreio de Cristo. Nós amamos a sua voz, nós amamos o Senhor. E o Senhor é o nosso bom pastor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.